Olha, ele atualizou. Então vamos lá. Cortella, a Cláudia acabou de me ligar dizendo que eles conseguiram atualizar o aplicativo. Então vamos começar antes das 8h30. Eu espero que o Eu tenho uma pessoal... pessoa, mas calma. Fala. Né, espero que todo mundo volte antes das 8h30, mas certo. Opa, vamos lá, gente, deu certo. Ele atualizou o aplicativo. Então, Você achou que a filosofia poxa! se ausentaria? Então, eu tinha trabalhado com ele esses dias, Olha, mas ele desatualizou. Agora voltou, criou Cortella, isso foi 20 um baile minutos. tecnológico nós dois que deu até vergonha, cara. Fiquei com vergonha aqui Ainda até. bem, ainda bem que a Ana estava aí com você e a Cláudia aqui comigo, né? Mas Eu vou agora tudo dizer, bem. Vamos você sabe, respirar. Você avisou para as pessoas que a gente ia começar às eu 8h30 ou avisei. iam Avisei que antes? ia começar às 8h30, porque a Cláudia tinha sugerido, mas como no Instagram eles avisam o pessoal que está acompanhando, acho que tem muita gente que já percebeu que nós estamos aqui. E eu, antes de mais nada, né, já falei muito antes de começar, e eu quero de novo Eu dizer estava para ouvindo, você. eu Ah, você estava te estava ouvindo? ouvindo, tudo que você falou, inclusive os elogios e aqueles Não, momentos que eles você são me muito repreendeu. sinceros. São muito sinceros, a gente se conhece há muitos e muitos anos, e é engraçado como a importância da filosofia nesse momento, para mim, ela se faz muito verdadeira. Por isso que quando eu te procurei, eu falei, Cortella, fala com a gente, porque é um momento que eu acho que se você não tiver um afastamento da situação, da gravidade, 300 mil mortes, angústia, falta de sonhos, você não consegue nem pensar no futuro, sabe? Se você não tem uma pessoa com a sua sabedoria e experiência, Que vamos dizer, bom. de reflexão, a gente tem vontade de pular pela janela, muitas vezes, não falar português, claro. Ô, Silvia, Então, você sabe que a filosofia ela não tem sempre a função de serenar, mas ela também tem essa função, né? De maneira geral, a filosofia ela perturba, questiona, essa é a tarefa, né? Fazer mais questões até do que indicar trilhas. No entanto, uma das coisas que a filosofia precisa trazer, e você sabe bem disso, né, é exatamente a possibilidade de nós não entrarmos em desespero. Isto é, nós sermos capazes de enxergar, para além da tempestade, algum momento em que se possa reencontrar, né, a exuberância da vida. E a filosofia pode sim fazê-la, né? Eu fiquei muito animado quando nós conversamos para fazer hoje esse diálogo, né? Fiquei animado e falamos, vamos fazer aquilo que é uma aula à noite, né? Uma aula à noite, você sabe, tua mãe professora há tantos anos, né? Minha colega na PUC São Paulo, ela que era do SED Sapiência, né? Chamada Ana também, como tua menina que homenagem à nos minha filha. auxiliou. E, aliás, auxiliou. Cortella, a minha filha disse que passou no vestibular da PUC Sorocaba porque fez 3 citações suas, porque ela leu seus livros todos. Ela falou, diz para ele que eu Às passei no vezes vestibular porque eu funciona. citei ele na redação. E eu quero lembrar da condição de nós fazermos uma aula noturna, 40 minutos. Vamos passear até 21 horas, aproveitando, né, a nossa possibilidade de não desistir, né? Há um grande pensador que eu gosto demais de trabalhar nas ideias e que, supostamente, nasceu na Itália no dia 24 de março do ano 480. Portanto, hoje seria aniversário dele, que é Bento de Nursia. Bento de Nursia, que nós chamamos de São Bento, né? São Bento, o grande fundador da ordem beneditina, que é santo para católicos, ortodoxos, anglicanos. E Bento de Nursia, ou Benedetto de Nursia, que é uma região ali na Úmbria, ele tem um lema da ordem beneditina que tem muito a ver com esse nosso diálogo agora, porque o lema da ordem beneditina, você lembra, em latim é ora et labora. Ora et labora, isto é, reza e trabalha. Reza e trabalha. A esperança, Mas, ela tem de ser a esperança ativa, não a esperança de ficar esperando, mas a esperança de ir buscar, de escavar. E aí eu concluo isso lembrando Drummond, que dizia, eu escavo a casca do impossível até achar o possível lá dentro. E é isso que é a esperança, escavar aquilo que parece impossível até achar o possível lá dentro. mas, Cortella, nesse momento, falando de forma prática, quer dizer, a gente já está 1 ano escavando. A gente já está 1 ano buscando esse exercício de ver o positivo, de aprender de alguma maneira com essa experiência, de se conviver consigo mesmo, de olhar para o outro. Quer dizer, nós temos feito o exercício, assim, pelo menos eu tenho buscado assim, expandir, vamos dizer, a escavadeira
buscar sempre elementos para olhar para o futuro de uma maneira construtiva e tem dado certo, tem dado certo. Agora, quando a gente entra no fecha um ano desses, pensa que ainda vai ter mais pelo menos um ano muito difícil, há que ter recursos maiores do que esses. Então, veja só, um ano é muito quando você está vivenciando. Assim como um minuto é bastante quando você está com dor. Assim como 5 minutos numa turbulência dentro de uma aeronave é um tempo inacreditável de longo. Isso significa que, para nós, sim, um ano é horroroso. Mas, ao olhar em perspectiva, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, a gente terá outra percepção. É claro que não adianta isso agora. Em filosofia, a gente diz muito, quem menos sabe da água é o peixe. Né? Quem menos sabe da água é o peixe, porque ele está dentro, ele não tem como enxergar. Vou te dar um exemplo. Minha mãe Emília, que tem uma idade aproximada do teu pai Pedro, ela fez 92 anos, ela nasceu em 1929. E eu conto, Silvio, isso que eu vou dizer agora, de forma sintética, com alegria. Porque quando eu falo com ela, como falei hoje, por exemplo, nós moramos próximos na cidade de São Paulo, né? Quando eu falo com ela, eu falo, mãe, tá difícil. Tá difícil. Ela diz, filho, vou te contar uma coisa. E ela conta, e eu sempre me animo até. Ela diz, eu nasci em 1929. Isto é, 10 anos depois do fim da Primeira Guerra Mundial, quando morreram milhões de pessoas, e após 10 anos da gripe espanhola, que matou 50 milhões de pessoas. Quando eu tinha 10 anos de idade, isto é, 1939, eclodiu a Segunda Guerra Mundial, que deixou durante anos a gente sem condição, em estado de agonia, desesperado, e que morreram mais de 50 milhões de pessoas. Quando eu estava com 16 anos, isto é, 1945, lá diz ela, a bomba sobre Hiroshima e Nagasaki foi atirada e a humanidade passou a ter um pânico que durou até 1990, com a queda do muro, né, relativo a um confronto nuclear que arrasaria a humanidade. E nós tivemos guerras internas, períodos de carestia, inflação. Agora nós temos esse momento difícil. E quando você diz que está difícil, ela diz assim, você não viu nada. Você não viu nada. E ela não usa essa expressão para dizer assim, fica sossegado, porque tudo passa. O que ela diz é, de nada adianta o desespero interno, porque a única maneira de ultrapassar a angústia é a ação. A única maneira de ultrapassar a angústia é ser capaz de não dizer, por exemplo, e não viver a ideia de um ano que se perdeu. Isto é, pessoas... Você não acha que foi um ano perdido, então? Como é que você... Eu vou desativar os comentários que o pessoal está pedindo. Como é que você vê esse ano? Você acha que não foi um ano perdido? Para quem, por exemplo, tem a idade da sua mãe e do meu pai, nos 90, para os nossos filhos bem pequenininhos, netos pequenininhos, não é um ano perdido? Vamos... Ele é um ano difícil, ele é um ano complexo, só se perde o ano em que você falece. 300 mil pessoas perderam o ano e a vida. Né? Todo o resto do tempo, tudo aquilo que já se passou de horror, ele permite que a gente recupere, ganhe fôlego. Obviamente, nem eu quero ser tolo, nem você o é, para imaginar que as coisas não estão acontecendo à nossa volta. Eu não estou fazendo o jogo do contente, de que as coisas estão tranquilas. Ao contrário, o que eu estou dizendo é que nós, neste ano que se passou, que tivemos sufocamentos, desespero, turbulência excessiva, né, é muito provável que a gente se vivenciou esse ano como um tempo também de aprendizado, também de solidariedade, também de possibilidade de edificar aquilo que é uma vida mais protetiva, que isso não tenha sido perdido. Durante o ano que passou, eu, várias vezes entrevistado por colegas seus também, jornalistas, comunicadores, quando alguém me dizia assim, professor, eu estou muito desesperado com esse tempo, eu não quero ter um tempo perdido. E eu citei, vou citar de novo, Silvia, citei uma pessoa que eu admiro muito, numa frase curta, que é um maravilhoso filósofo norte-americano chamado Ralph Waldo Emerson. Ralph Waldo Emerson, que nasceu em 1803. Né? E o Emerson dizia, eu vou até aproximar o rosto para lembrar a frase dele, ele dizia, torna-te necessário a alguém. Torna-te necessária a alguém. Quando você percebe que você é necessária ou necessário, não só a si mesma, não só a si mesmo, mas é necessária a outra pessoa, jamais você vai entender que o ano agoniante, sufocante, desesperador,
que ele foi perdido. Mas se eu passo esse tempo de agrura pensando apenas naquilo que está me ferindo, sem estender isso para um conjunto de vida maior, claro, aí eu vou ter uma vida banal, fútil, inútil. Por isso, nós precisamos seguir adiante, nos cuidando, cuidando de quem nos cuida. Eu não tenho uma atividade essencial. Eu sou absolutamente grato e reverencio quem, estando numa atividade essencial, no transporte, na produção de alimento, no cuidado de saúde, na segurança, está, né, ajudando a cuidar das vidas e da minha também. Mas eu não deixo, de modo algum, de lembrar: torna-te necessário a alguém, torna-te necessária a alguém. Do contrário, para quê? Eu fiquei tão emocionada do que você está falando, porque faz todo sentido para mim, especialmente nesse momento, quando a gente, né, completa as 300 mil vidas perdidas, que a gente entende que pode ajudar tanta gente com fome, tanta gente doente, tanta gente precisando de pequenas coisas. Eu falo sempre aqui, às vezes a pequena ajuda, ela já é uma coisa que, mais que ajuda para o outro, é uma ajuda a você, porque você se reconecta com a vida, de certa maneira, fazendo isso. Você vê Sim, que vale a claro. pena viver. Você vê que vale, não apenas pelo bem que você faz, mas porque você se revigora. Eu acho que outro dia eu li uma coisa sua falando de vida e morte, e os filósofos pensam muito sobre a morte e sobre a vida, e de certa maneira a morte e vida têm muita ligação. Queria que você falasse um pouco, como filósofo, dessa ligação, que na verdade a morte fica grave mesmo quando você teve uma vida que não fez sentido, que não valeu a pena. Achei lindo isso que você falou, Cortella. Nossa, estou adorando. Eu gosto, Silvia, e hoje, ao vir para cá, para a minha sala, eu estou em casa, na sala, no local onde eu tenho trabalhado desde 16 de março de 2020. Nesta sala, meu escritório é perto, em São Paulo, mas eu não tenho ido a ele, pelo óbvio. Né? E, agora há pouco, ao buscar água para a nossa conversa, na minha geladeira, na minha e da Cláudia, eu guardo até hoje uma tirinha do Peanuts, do Charlie Brown, que eu cito com frequência, inclusive num dos meus livros. Meus filhos, os três, os dois meninos e a menina, cresceram vendo isso na geladeira, e meus netos hoje, os dois meninos e as duas meninas, têm isso também na porta da geladeira da casa deles. Porque é um quadrinho só. Muita gente que está conosco agora já deve ter visto, mas eu quero retomar, porque ele é muito expressivo. Nesse quadrinho é o Charlie Brown e o Snoopy sentados na beira de um rio, numa prancha, num pranchão, né, num tablado, com os pés virados para a água. O Charlie Brown é a encarnação, né, da falta de ânimo, da vida que é pequena, da dificuldade. E o Snoopy é a alegria. Ele é tão alegre que ele é capaz, até nos desenhos, de abraçar a si mesmo, né, e até gemer, né, de gosto. E esse quadrinho, que os meus filhos cresceram vendo, e agora os netos, e eu lembro sempre, ele diz o seguinte: Charlie Brown vira para Snoopy e diz, lamentando, né? Snoopy, um dia nós vamos morrer. E aí o Snoopy responde, mas todos os outros dias não. Olha só. Um dia nós vamos morrer, diz Charlie Brown. E o Snoopy responde, mas todos os outros dias não. Então, neste dia de hoje, que não é o teu dia nem o meu, e não quero que seja, que é um dia que a gente lembra esse patamar agoniante, horroroso, que são 300 mil vidas, e que uma fosse, já teria importância. Um dia nós vamos morrer, mas todos os outros dias não. E nesses outros em que não vamos e não queremos, que a gente cuide. Eu não tenho pânico com a morte, eu tenho medo. Não se confunda medo com pânico. Aliás, eu tenho um livro que você conhece chamado A Sorte Segue a Coragem. E ali no livro eu falo que coragem não é ausência de medo, é a capacidade de enfrentar o medo. Pois bem, eu tenho dito com frequência, e quero retomar contigo, eu não tenho pânico com a morte, eu tenho medo. Né? Aliás, o Woody Allen brinca muito com isso. Ele diz, eu não tenho medo da morte, eu só não quero estar lá quando isso acontecer. Né? Chico Anísio, que você conheceu várias vezes pessoalmente, eu também, ele dizia, eu não tenho medo de morrer, eu tenho pena. Eu não tenho medo de morrer, eu tenho pena. Olha, por que eu estou dizendo isso? Porque, eu vou dizer agora a minha insistência, e várias vezes eu falo, a morte não é uma ameaça, ela é uma advertência. A minha consciência da minha mortalidade não serve como ameaça, ela serve para me lembrar
de que eu não posso desperdiçar a vida. Porque não é a morte que importa, porque a morte encerra, mas a vida, ela exubera. Cada pessoa que se foi, das 300 mil que nós deixamos de ter, ela é o fim de um conjunto de afetos, de lembranças, de relações, que agora ficarão, né, na nossa possibilidade de não fazer dessas mortes vidas que não têm sentido nenhum. Daí, né, voltando a esse ponto. Claro, nós não gostamos da ideia da nossa mortalidade, mas nós temos de entender que Albert Schweitzer, um grande médico, Nobel da Paz, antes de você e eu nascermos, ele foi em 1952, o Nobel da Paz, Albert Schweitzer, dizia: a tragédia não é quando um homem morre, a tragédia é aquilo que morre dentro de uma pessoa enquanto ela ainda está viva. Veja, a tragédia não é quando uma pessoa morre, é aquilo que morre na pessoa enquanto ela ainda está viva. O que não pode morrer? A esperança ativa, a solidariedade, a possibilidade de humanidade e, acima de tudo, a capacidade de resiliência. Uma pessoa resiliente não é teimosa, é aquela que não deixa de lutar enquanto ela tem alternativa, que é o que nós temos de fazer agora e estamos fazendo. É difícil, mas não é impossível. É que essa pandemia é como se ela tivesse roubado da gente o direito de sonhar com o futuro. Porque como você não sabe o que vai acontecer, quando vai acontecer, eu não sei você, eu acho que você também, que é um homem, né, tão popular, tão acostumado a estar com alunos, com pessoas, com fãs, eu sinto muita falta de gente. Eu gosto de pensar com gente, eu gosto de conversar com gente, a minha cabeça funciona melhor com mais gente. Sozinha eu sou meio sem graça, eu canso de mim. Quer dizer, eu gosto de, sabe, de arborizar, uma pessoa diz, a outra diz, você vai pensando, vai enriquecendo, vai tendo ideias, vai sacando coisas. E eu acho que essa pandemia tem uma tristeza que nos obriga, nesse isolamento, a perder isso, que é essa troca com o outro, essa troca de cheiro, de olhar, de ouvir. Você vê, mesmo numa live que nós estamos aqui, essa dificuldade que foi para entrar, agora estamos aqui, né? Você fala, é tão inspirador, é tão gostoso estar com um monte de gente. Então, eu fico me perguntando como é que a gente consegue sonhar, né? Tudo bem, tendo que ter resiliência para aguentar, para sobreviver, para ajudar, fazer tudo, mas como é que a gente pode sonhar para médio prazo que seja? Curto prazo, tudo bem, nós vamos tolerar, mas como é que, de onde a gente busca esses recursos? É construindo o quê? Construindo aquilo que é a possibilidade de não abandonar o sonho, de saber que ele pode ser adiado, postergado, que ele pode ter, nesse momento, uma impossibilidade de realização, mas que ele não é sempre e não será sempre impossível. Só é impossível a vida para quem a perdeu, né? Ela não será impossível para quem ainda a tem. Um ano é um tempo extenso, mas ele é um tempo que é o que temos nessa condição. Isso não significa que a gente se conforme, mas a gente se conforta. Isto é, a gente ganha força junto. Numa conversa como essa, né, num diálogo desse, nós vamos ganhando força para entender que, claro, a gente não gostaria que assim fosse. Mas como é, não há outra maneira de fazer a não ser nos prepararmos para quando deixar de ser como é. Por isso, se eu não posso encontrar, por exemplo, meus filhos e filha, meus amigos e amigas, meus netos e netas, se eu não posso encontrar presencialmente, eu não quero romper as pontes. Então, eu as mantenho ainda, seja por intermédio do uso da tecnologia, seja por intermédio do que eu faço, vez ou outra, com Cláudia, que é preparar, digamos, um prato, alguma coisa, e você que também sabe, gosta, e mandar para alguém, né? Tem amigos comuns, teus e meus, que moram na mesma região, né, que nós, que a gente, vez ou outra, recebe do interior, algum lugar de Minas. Eu recebi essa semana agora, né, um torrone mineiro, isto é, um tipo de um pé de moleque mesclado com outra coisa, e eu tenho colocado, né, como se pode, quando se pode caminhar. Eu sou grupo de risco, mas mascarado, com proteção, e deixar na porta, né, do lugar das pessoas que a gente conhece para avivar. Aí a pessoa liga e diz, e eu brinco, por exemplo, com os meus netos e meus sobrinhos netos todos, eu inventei aos domingos, todo domingo, né, eu fazia 3 sessões, começava às 8 da manhã, né, de El Gran Circo Kortelovich, né, El Gran Circo Kortelovich. Aí eu brincava,
colocava desafio, trava-línguas, tinha sessão às 8, às 11 e às 16. E eles jogavam de volta. Isso mantinha a efervescência. Isto é claro que a gente não pode fingir que não dói. É claro que a gente não pode fingir que está horroroso. Mas nós também não podemos ser derrotados, Silvia, 2 vezes pelo vírus. A primeira é aquela que nos ameaça. A segunda é esmagar nossa esperança. Eu queria até me estender nesse pedacinho, porque eu não posso deixar de citar uma pessoa que, inclusive, né, muito presente na área da educação, da psicanálise, já faleceu, um mineiro maravilhoso, professor da Universidade de Campinas, professor Rubem Alves. Professor Rubem Alves, que nasceu em Minas, morreu em 2014, nasceu numa cidade com um nome maravilhoso, que é Boa Esperança. Né? E Rubem Alves, ele dá uma definição, e toda vez que posso, eu a cito de novo. Ele diz, há uma diferença entre otimismo e esperança. E eu vou dizer isso porque nós não estamos em tempos otimistas, nós estamos em tempos de esperança. Eu não sou otimista nesse momento, o que eu sou é esperançoso. E aí o Rubem Alves diz o seguinte, Silvia, há uma diferença entre, eu vou resumir o que ele põe no livro, há uma diferença entre otimismo e esperança. Otimismo é quando, olha aqui para mim se você puder, você e as outras pessoas por causa do gesto. Otimismo é quando, sendo primavera do lado de fora de você, também é primavera do lado de dentro de você. Isso é otimismo. Quando é primavera do lado de fora de você, também é primavera do lado de dentro de você. Esperança é quando, não sendo primavera do lado de fora de você, é possível fazer nascer a primavera dentro de você. O otimismo, vou até dizer, ele não é tão difícil, porque tem flor do lado de fora, fica a flor do lado de dentro. Mas esperança é quando, sendo deserto do lado de fora, a gente faz com que a flor nasça do lado de dentro. Qual é a frase mais forte numa cidade como São Paulo, na qual eu vivo há 53 anos, porque eu sou de Londrina, no Paraná? A flor nasce no asfalto. A flor nasce no asfalto. Você anda num lugar absolutamente coberto, né, de asfalto, de repente você vê uma flor, como a gente no Rio Tietê, vez ou outra, vê uma ave, uma capivara. O que eu quero dizer com isso? A vida encontra seus caminhos desde que a gente não desista deles. Né? Nessa hora, Schweitzer, outra vez, a tragédia não é quando uma pessoa morre, é quando morre dentro dela uma coisa enquanto ela ainda está viva. De novo, é difícil, mas não é impossível. Muito bonito isso tudo, muito inspirador. Agora, como filósofo, se você escrevesse hoje um livro que vai ser lido daqui a um século, como é que você descreveria o que nós estamos vivendo hoje? Um mundo que tinha Olha tanta que coisa. fartura, tanta coisa, tanta comida, tanta roupa, tanto desnecessário. Né? De repente, nós estamos tendo que questionar tudo isso, inclusive, né? A abundância, o exagero, o excesso. Nós aprendemos um pouco nesse tempo pandêmico, e quando eu digo nós, pessoas que não estamos sofrendo com tanta intensidade. Por exemplo, eu sofro perdas à minha volta, sofro com aquilo que, né, tenho de dificuldade, mas elas são absolutamente ínfimas, perto do que, de fato, é um sofrimento dentro disso. Né? Eu sei o que significa, né, fortemente, ter condição de dar conta, ainda de continuar levando as coisas e tocando. Mas nós aprendemos, nesse momento pandêmico, Silvia, 2 coisas. Primeiro, a termos mais humildade enquanto espécie, porque você lembrou bem que nós ficamos muito entristecidos nesse ano, mas depois de uns 3 meses de pandemia, isto é, por volta do mês de maio de 2020, nós estamos mais com raiva da pandemia do que com medo. Porque nós estamos tão habituados, enquanto humanidade, com toda a nossa tecnologia, recurso financeiro, capacidades todas de dar conta do que viesse, e de repente conta isso sim, de que nós não somos tão poderosos nessa condição. Isto é, nós somos muito frágeis. Nós somos um ser que, se desequilibrar o modo de estar nesse lugar de vida, né, nessa casa comum que é o nosso planeta, nós somos de uma fragilidade imensa. Nesse sentido, nosso país tem 521 anos, que fará no mês de abril. 521 anos. Nós perdemos em um ano mais gente do que em todas as guerras e lutas que esse país teve
em toda essa história. Não estou falando dos massacres, né? Não estou falando daquilo que foi a extinção de populações de humanidades nativas. Estou falando de confrontos bélicos. Quando a gente pensa nas várias revoltas, revoluções e guerras, os Estados Unidos da América do Norte perderam mais pessoas até agora do que eles perderam na Guerra do Vietnã, certo? Que é lembrado o tempo todo. O que eu quero dizer com isso? Nós temos de ter mais humildade. Aí é o segundo aprendizado que tem que ser. Nós temos de afastar a ideia de que abundância é desperdício. Abundância não é desperdício. Abundância é sinônimo de suficiência. Uma pessoa que tem abundância é aquela que tem o suficiente para ela existir. Nós estamos, nesse momento, vendo pessoas que não têm nem o suficiente. E isso significa que elas vivem num estado de carência ao qual nós não podemos fechar os olhos. E me perguntaram várias vezes como eu acho que eu estarei quando tudo isso tiver um controle maior. Eu digo, sabe como eu não quero estar? Com vergonha de ter atravessado e saído vivo sem ter feito o que devia ter feito. Eu não quero sair envergonhado e achar que eu sobrevivi ainda bem. Claro que não. Né? Nesta hora, a ideia que você lembrava, que há uma confusão entre abundância e desperdício, entre abundância e descarte inútil, isto é, a possibilidade de nós valorizarmos um pouco mais, né, aquilo que é o gesto, o afago, o abraço. E, por último, nisso, a pessoa diz, a primeira coisa que eu quero fazer quando tiver uma regularização maior, que vai demorar, é sair abraçando. Eu digo, olha, não necessariamente eu. Não estou dizendo que eu não quero abraço, estou dizendo, não, sairei abraçando. Não vou sair por aí abraçando. Tinha gente que eu não abraçava antes da pandemia e eu não quererei abraçar. Né? Eu não quero fingir. Não quero não vai virar um santo, né? Claro, um movimento de hipocrisia. Vou sair de braços abertos. Poxa, isso aí é não entender, né, o que está nesse peso. Agora, que a gente não imaginava. Quando, na noite de Réveillon, de 2019 para 2020, eu com filhos, netos, Cláudia, né, cantamos assim, adeus ano velho, feliz ano novo. Isso de 2019 para 2020. Jamais se imaginaria que nós íamos talvez ter de cantar, Silvia, adeus ano novo, feliz ano velho. Ou a gente aprende e, portanto, lida com isso, ou a gente, de novo, não aprende e, mais do que repetir a experiência, nós seremos capazes de sermos tolos nesse processo. Aí, é claro, aí a dor fica maior. Fica muito maior pela incapacidade. A tecnologia favoreceu a nossa possibilidade de contato. Permite, por exemplo, que agora mais de 7 mil pessoas estejam conosco acompanhando aqui, né, essa reflexão. Se você imaginar, isso sim, a tecnologia é o nosso serviço, mas não é a tecnologia em si. Eu vou dar um exemplo que eu dei para você um dia num programa teu de TV. E eu vou retomar o exemplo porque era uma memória, conversa. você lembra? Sim, lembro porque eu tenho no meu canal no YouTube uma coisa chamada Baú do Cortella. Né? E no baú, né, em que o Pedro, que você conhece, porque vocês tiveram atividade juntos, Pedro, meu filho mais novo, né, ele recupera coisas de 30 anos, de 20 anos. Né? E é uma entrevista que eu fiz com você faz 30 anos. Tá? Olha que coisa. A gente falava de tecnologia. Eu estou há 40 fazendo televisão, imagina. A gente está nessa estrada faz tempo. 1991, eu estou falando. 1991. Né? Eu sei até o canal em que você Canal está. Livre. Ainda era o Canal Livre. Era Canal Livre. Ó, aí nós falamos de tecnologia. E eu usei um exemplo que eu uso com frequência. Eu dizia o seguinte, o que é a tecnologia? Essa caneta que está na minha mão, vamos supor que ela não seja uma caneta, que ela seja uma faca. Estou eu com essa faca na mão e você, Silvia, vai se aproximando de mim com uma maçã na mão. Eu posso usar esta faca para repartir a maçã e nós dois aproveitamos, ou para tomar a maçã de você. Eu posso usar a faca como arma para tirar a maçã que está contigo, ou como ferramenta de partilha e fazer com que nós dois tenhamos. É óbvio que o problema não está na faca. Né? E é evidente que é a questão central. O vírus não tem ética. Ele não decide. Eu não posso dizer esse vírus é mau, esse vírus é bom. Ele não escolhe. Quem escolhe somos nós. E essa escolha que fazemos
ela não pode ser a escolha pela tolice, né? Pois é. Quando você fala isso, me vem à cabeça duas questões, porque muita gente mandou muita pergunta, infelizmente acho que a gente não vai ter tempo de responder, mas eu resumi um pouco assim o que eu senti das pessoas todas perguntando. Uma das questões é a questão muito importante, que é esse conceito de estar só no mundo, né? Da religiosidade, né? Da família de Deus. Então, nesse momento tem isso. De um lado, as pessoas têm uma dificuldade de estar consigo mesmas. De outro lado, elas pensam, bom, se eu não estou só nesse mundo porque eu tenho Deus comigo. Aí pensa a questão da religiosidade. Depois vem um raciocínio que pode, quero saber justamente a sua opinião, dizer tudo isso é bobagem, quer dizer, na verdade eu sou destemido, se Deus quiser me preservar, vai me preservar, então eu vou tomar vacina. E aí começa uma outra questão no meio desse raciocínio, que muita gente acha que é um raciocínio perdido, é que a pandemia despertou para essa questão da individualidade. Quer dizer, quero fazer, eu perdi minha liberdade, eu não posso fazer, eu quero fazer o que eu quero fazer. Então, tudo isso é um caldeirão, acho que pouco claro para a gente, né? Quer dizer, eu queria ouvir a sua opinião sobre isso. Como é que a gente pode ter autonomia, né? Se sentir livre, se sentir a gente mesmo, sem precisar necessariamente ou recorrer para a religiosidade excessiva, né? E ao mesmo tempo entendendo que existe o outro, entendendo que a gente não está sozinho aqui nesse mundo. Eu vou pegar para citar um ateu, um grande ateu do século XX, que é Jean-Paul Sartre. O Sartre, que era um ateu, ele utiliza uma expressão que eu vou usar para inverter o argumento dele. Não contra ele, porque não era uma questão para ele. Quando ele dizia que nós somos condenados a ser livres, isto é, você não pode escolher não ser livre, porque se você escolher não ser livre, você já o será. Você está fazendo uma escolha livre de não sê-lo. E não é um jogo de palavras. O que o Sartre quer dizer é que o valor essencial na vida humana é a liberdade. E eu, Cortella, ou você, Silvia, eu sou tão livre quanto você para poder, inclusive, imaginar que há forças que são anteriores ou superiores a nós. Eu posso ser livre para ter religião ou para não tê-la. Há pessoas que têm religiosidade, mas não têm religião. Há pessoas que têm reverência à vida, que são gratas por aquilo que têm como seu alimento, como seu afeto, como sua possibilidade de saúde, mas não têm uma prática religiosa. E há pessoas que colocam a sua religiosidade em conjunto com outras, formalizando uma religião. É impossível ter religião sem religiosidade, mas é possível ter religiosidade sem uma religião específica. Ora, eu insisto, né, e falo insisto porque isso já escrevi em outros momentos. Religião não é coisa de gente tonta. Religião é coisa de gente. É que tem gente que é tonta e gente que não é. Né? Tem gente que é tonta em religioso ou não religioso, tem as duas coisas. Tanto faz. Tem gente que é tonta na religião, tem gente que é tonta na ciência, tem gente que é tonta na filosofia. No entanto, este é um momento não em que espiritualidade venha mais à tona, mas em situações de desespero, a gente recorre a situações que no dia a dia não prestamos atenção. Isso significa que, claro, que todo momento pandêmico na história humana levou a uma valorização maior da vida, porque a gente começa a prestar atenção nos pequenos gestos. De repente, em vários momentos do ano passado, pela dificuldade até no início de abastecimento, nós passamos a valorizar alguns alimentos e não desperdiçá-los. Passamos a valorizar o gesto, o abraço, o encontro. Passamos a valorizar o apertar de mãos. Evidentemente que algumas pessoas depositam a sua força de vida também em algo que está além e anterior a isso. Mas isso não é necessariamente, né, obrigatório. Estar, nesse momento, mais parada ou parado sozinho, mergulhar dentro de si, vou citar um outro ateu, Nietzsche. Né? Nietzsche, ele, no início da sua obra Para Além do Bem e do Mal, ele diz, quando você olha para o abismo, ele olha de volta para você. Quando você olha fundo dentro do abismo, o abismo olha de volta para você. E há pessoas que, nesse tempo, em que tiveram que refrear um pouco o movimento externo da vida e ficaram um pouco mais concentradas, num determinado momento ficaram olhando para si mesmas e não gostaram do que viram. Afinal de contas, é quando você ou eu paramos para refletir, meditar, né, sobre a gente, quando, se você se lembra, uma antiga música
que Moacir Franco gravou um dia, não posso parar, se eu paro eu penso, se eu penso eu choro. Não posso parar, se eu paro eu penso, eu choro. Ora, 2020, agora 2021, não é um momento em que a gente seja obrigado a recorrer a forças religiosas, mas pessoas que têm uma religião que não seja liberticida, isto é, que não mate a liberdade humana, elas não deixam de depositar a sua esperança também no apoio de algo que entendem como fonte da vida. Olha que coisa interessante. Quando eu olho para aquilo que está à volta, eu não seria capaz, eu, Cortella, de dizer assim, eu vou ficar aguardando, porque se Deus me ama, ele me salvará. Né? Por que isso? Primeiro, é uma má forma de prática religiosa, né? Porque é uma cobrança, quase uma relação mercantil, né, com a crença religiosa que a pessoa tem. Segundo, eu também não imagino que basta eu esquecer a vida que está à volta. Por isso que eu comecei essa nossa conversa, que começou 20 minutos depois, né, do nosso horário marcado. Culpa Eu sua, comecei... hein? Por causa de você viu que ela tinha razão, que você estava sem... Culpa minha. E a sei culpa minha, ela vem, sabe do quê? Sabe o que eu não fiquei fazendo? Não fiquei rezando enquanto não conectava. Eu fiquei procurando uma alternativa com Cláudia, com Ana, com você. E quando nós conectamos, eu agradeci. Certo? Eu também. Por que eu estou dizendo isso? Eu comecei citando São Bento. Ora e labora. Reza e trabalha. Reza e trabalha. Nesse sentido, é claro, esse é um momento em que o tema da força religiosa ele vem. Voltaire, vou citar outro ateu, tá? Voltaire, o grande filósofo francês do século XVIII, ele tem um texto que é dificílimo de lidar, porque esse texto é logo depois do século XVIII, em que a cidade de Lisboa foi arrasada por aquele terremoto. Você já estudou sobre isso e muita gente por aquele terremoto. E Lisboa é uma cidade absolutamente marcada por igrejas, por conventos. E Lisboa veio fora, terremoto e incêndio. E Voltaire escreveu um texto perguntando onde estava teu Deus nessa hora. Isto é, se vocês falam tanto de uma força superior que protege, por que essa força não impediu, né, que Lisboa ardesse em chamas? Claro que essa é uma discussão... E isso acontecesse como está acontecendo agora, né? Ui, acho que travou seu vídeo, Cortella. Eu realmente está travado. não quero deixar. Deu Desculpa, uma travadinha, destravou. Deu uma travadinha, eu perdi as suas últimas palavras. Eu quero lembrar que eu sempre recomendo a leitura de um diálogo, tal como nós estamos dialogando agora, você e eu, um diálogo entre duas pessoas inteligentíssimas do século XX e do começo do XXI, um deles, que é uma conversa entre o ateu italiano Umberto Eco com o ex-arcebispo de Milano, Dom Carlo Maria Marini. Eles dialogaram, como nós estamos fazendo agora, por cartas e depois ao vivo, e isso resultou num livro que se chama Em que creem os que não creem. Em que creem os que não creem. Em que um grande escritor ateu, que é Umberto Eco, dialoga com um teólogo de alto nível da Igreja Católica Romana. Em que creem os que não creem? Será que a pandemia é a prova da ausência de Deus ou ela é a prova de que nós precisamos agir com a nossa liberdade? Ou, claro que nesse momento tudo pode ser múltiplo, né? As explicações elas vêm de vários lugares. Agora, tem uma coisa que eu não quero que desapareça, né, da vida, a própria vida. Né? Eu não quero nem a minha, nem a de outras pessoas. Eu sei, você sabe, Khalil Gibran escreveu um dia que as grandes dores são mudas. As grandes dores são mudas. Eu, Cortella, não faço a mínima ideia do que significa as grandes dores que pessoas estão tendo ao multiplicar esses 300 mil por 5, por 10, por 50 pessoas que tiveram sua ligação com essas vidas. Eu não perdi ninguém imediato, exceto conhecidos. Mas as grandes dores são mudas. Mas da grande dor, ou a gente se aterra dentro dela,
e não pode deixar de fazê-lo em alguns momentos. Mas depois de viver um pouco isso que é o luto da situação, também de levantar, ir buscar, né, ir atrás, não desistir, fazer aquilo que nos honra. O que eu mais brinco, Silvia, agora, às 20h59 na capital paulista, o que eu mais brinco, e eu tenho brincado e vou fazer isso agora contigo, é que no dia que eu me for, se eu encontrar uma divindade, e essa divindade for a fonte da vida, que ela olhar para mim quando eu estiver chegando, diga duas coisas. Primeiro é, nossa, como você demorou, certo? A segunda é que ele, ela, eles, elas, olhem para mim e dizem assim, valeu, Cortella. Valeu, Cortella. Eu tenho A gente certeza que valeu, Cortella. te entregou Eu uma tenho dádiva certeza que que é a a sua vida. existência aqui na Terra, ela é ela é uma trajetória assim muito iluminada. Você ajuda a gente a Eu, pensar, você ajuda tanta gente a se educar, a perder preconceitos, a se engrandecer. Eu não tenho como agradecer a nossa conversa aqui. Eu agradeço muito mesmo. bom, Para mim, me fez bem e tenho certeza que para as 8 mil pessoas que estão aqui tendo o privilégio de assistir agora, porque a gente vai deixar essa nossa conversa aqui no IGTV, não sei se você posta nas suas redes sociais também, sabe que oh, hoje, com gosto. eu acho que o Cortella tem uma das maiores redes sociais, com milhões e milhões de seguidores, esse número é pequenininho, depois o pessoal todo vai assistir. Então, só por isso, tenho certeza que quando você chegar lá em cima, Deus vai falar, sabe, fica no meu barco, fica comigo aqui, porque realmente é uma existência. É lá em cima que eu quero. É lá em Não, cima que mas lá eu em quero. cima. Por enquanto Tá? não está na hora de ir. Porque, para terminar a minha parte, agradecendo teu agradecimento. Dante Alighieri escreveu a sua grande obra, a Comédia, chamada, com toda razão, depois dele, de Divina Comédia. E o primeiro lugar que ele, Dante, chega com Virgílio, pela mão de Virgílio, no mundo dos mortos, é o inferno. E você se lembra, e esse é o objeto da nossa conversa, que na porta do inferno está algo que você e eu não podemos esquecer. Deixai fora toda a esperança, vós que entrais. Deixai fora toda a esperança, vós que entrais. Porque o inferno é a ausência da esperança. O inferno não é só a dificuldade, a dor, o suplício, a marca, o desespero, sim, é o inferno. É a impossibilidade de olhar e dizer, ainda é possível. O Rabino Hiller dizia com muita clareza algo que marca, e é com isso que eu quero terminar agora. Se o Rabino Hillel, alguns dizem Hillel, eu não tenho formação, né, no idioma hebraico para lembrar direito, mas ele dizia três coisas, Silvio. Se eu não for por mim, quem o será? Mas, se eu for só por mim, que serei eu? E terceiro, se não agora, quando? Se não agora, quando? De novo, se eu não for por mim, quem o será? Mas se eu for só por mim, que serei eu? Se não agora, quando? Por isso, valeu, Silvia. Um beijo grande para você, muito obrigada. Obrigada para a Cláudia, obrigada para a Ana, que nos ajudou aqui na tecnologia. Se você que está aí em casa acompanhando gostou dessa conversa, isso para a gente já é uma grande notícia, coisa boa, porque eu acho que eu sei como você, né, é solicitado, e eu agradeço você ter vindo falar aqui para o meu público. Fico muito feliz mesmo, Que Cortella. bom. Obrigada. Obrigado. Muito obrigada. Beijo. Pessoal, obrigada, boa noite e amanhã, com muita esperança, vamos então fazer um novo buraquinho aqui no nosso cotidiano e melhorar justamente as nossas expectativas, as nossas esperanças, vamos fazer o bem, vamos tentar fazer com que a nossa vida aqui, que está tão né, bombardeada por tantas coisas difíceis, tenha um sentido, como nós vimos aí na nossa conversa com o Cortella. Quer dizer, realmente vamos fazer o bem, porque eu acho que isso é uma maneira não só de ajudar o outro, mas também de nos fazermos nos reconectar com a vida. Um beijo, obrigada pela sua participação, sua audiência, e a gente se vê numa próxima live, uma próxima entrevista que vale a pena a sua atenção. Beijo, gente. Como é que eu termino aqui?